Daí, gente, tudo bem com vocês? Que legal, hoje o nosso encontro é binômio de Newton, tá? Uma aula bastante mecânica, binômio de Newton é um pouco trabalhoso, mas ela é bastante mecânica. Entender o processo será sempre do mesmo jeito, tá bom? Então vem aqui comigo. Então o que é um binômio de Newton? Binômios são dois termos, tá? Então é uma soma, subtração também pode ser, elevada a um expoente natural, 0, 1, 2, 3, alguma coisa assim. Então, por exemplo, um exemplo de binômio de Newton seria isso aqui, ó, sei lá, x mais 2y elevado à quarta. Isso aqui é um binômio de Newton, por exemplo. Certo? Bem, qual é a nossa ideia de hoje? Que você saia daqui sabendo como desenvolver uma expressão como essa, como abrir uma expressão como essa. Tá? E abrir assim, de uma maneira rápida. Né? Não fazer ele vezes ele, vezes ele, vezes ele e distribuir todo mundo. Não, eu quero te dar um processo que você consiga desenvolver isso daqui rapidamente. Tá bom? Só que para isso eu preciso de um conceito da aula passada, que é exatamente o triângulo de Pascal. Estão lembrados? O triângulo de Pascal é combinações organizadas que têm o mesmo n na mesma linha, então, que é a linha 0, linha 1, lembra? Linha 2, linha 3, linha 4, e a mesma taxa na mesma coluna. Tá bom? Então, organizou, essas combinações ficam em forma de triângulo, tá bom? E nós chamamos de triângulo de Pascal. Isso aqui continua ali para baixo, mas não há problema. Se você que também quiser, tá, pode ser importante aí na aula de hoje, é você transformar essas combinações, ou algumas linhas, por exemplo, em números. Então, toda linha começa por 1, lembra disso? Toda linha começa por 1 e termina por 1. Toda linha começa por 1. Tá? Aí, ó, se você quer escrever os elementos dessa linha, você volta na linha de cima. Soma dois elementos seguidos que me dá o elemento da linha de baixo. Tá? Que era aquela relação de Schiffel, lembra? Então, ó, somar 2 aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, dá o elemento da linha de baixo. Vou terminar a linha, termina por 1. Começa por 1, volta, ó, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 1 dá 3, termina por 1. Tá? Começa por 1, 1 mais 3 dá 4, 3 mais 3 dá 6, 3 mais 1 dá 4, termina por 1. E aqui continua, gente, não vou aqui escrever mais linhas, mas enfim, esse é o mecanismo, tá bom? Esse triângulo de Pascal vai entrar no contexto de hoje, quando a gente for desenvolver o binômio de Newton, tá? Então já vamos lá, cara, sem mais delongas, eu quero o desenvolvimento, tá? Desenvolvimento, que eu vou chamar de desenvolvimento 1, tá? Primeira forma de desenvolver. Então o que o Newton ele percebeu, gente? Tá? Ele percebeu o seguinte, que existia um padrão no desenvolvimento de expressões dessa forma. Tá? Como é que ele vai descobrir esse padrão? Então ele pegou o x mais a elevado a zero. Ele pegou expoentes pequenos aqui, tá bom? X mais a elevado a zero. É claro que você sabe que x mais a elevado a zero dá 1, porque qualquer número elevado a zero vai dar 1. Só que a gente está lidando com Newton, né? Então a maneira do Newton escrever 1 é um pouquinho diferente. O cara é gênio, né? Então ele escreveu assim, ó, tá? Escreveu assim. Ele falou, bem, isso aqui vale 1. Então vou escrever como combinação de 0 taxa 0, a elevado a 0, x elevado a 0. Que o Newton enlouqueceu? Não, porque isso dá 1. 0 taxa 0 é 1, a elevado a 0 é 1, x elevado a 0 é 1. Só que é 1 do jeito Newton de escrever. Eu sei, você está falando, eu não gostei do Newton. Calma, cara, ele quer encontrar um padrão. X mais a elevado a 1. Professor, eu sou melhor que o Newton, porque isso dá x mais a. Sim, o Newton sabia disso, turma. Só que o jeito dele escrever o x mais a é um pouco diferente. Ele escreveu assim. Combinação de 1 taxa 0, a elevado a 0, x elevado a 1. Mais. Combinação de 1 taxa 1, a elevado a 1, x elevado a 0. Professor, eu estou com raiva do Newton. Não, cara. Tira esse ódio do coração e tenta entender o que o Newton está trazendo para você. Ele está estabelecendo um padrão. Entenda o padrão. X mais a elevado ao quadrado. Professor, agora eu destruo o Newton. Porque x mais a elevado ao quadrado é um produto notável e eu sei disso. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado segundo. O Newton sabia disso, turma. Mas a maneira dele escrever, isso que você falou, esse produto notável, foi um pouco diferente. 2, 0, a elevado a 0,
x ao quadrado, mais 2, 1, a elevado a 1, x elevado a 1, mais 2, 2, a elevado a 2, x elevado a 0. Muito bem, isso. Agora, olhem para esses 3 desenvolvimentos e tenta entender um padrão. Já sacou, né? Porque quando você pega binômios com expoentes maiores, esse padrão começa a ficar interessante. Então, x mais a elevado à terceira, vai. Combinação de, isso, de 3 taxa zero. Vai pegar esse carinha aqui, ó, 3 taxa zero. O que mais? Isso, a elevado a zero. Ó, a elevado a zero no primeiro. X elevado a quanto? Isso, x elevado a terceira. Começou a ficar amigo do Newton, né? Você vê? Mais combinação de 3 taxa 1, a elevado a 1, x elevado a 2. Isso, vamos, gente, vamos. É automático. Uma vez estabelecido o padrão, é automático. Combinação de 3 taxa 2, é sequência. A elevado a 0, a elevado a 1, a elevado a 2. Ó. X elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1. Mas é a última, vai. Não erra agora. Combinação de 3 taxa 3, muito bom. Vai, força. A elevado a 3, isso. X elevado a 0. Perfeito, cara. E eu posso usar esse padrão para desenvolver qualquer binômio. Qualquer expressão que tenha esse formato terá essa forma de ser desenvolvida. Muito bem. Só que esse jeito de escrever do Newton nos ensina algumas coisas que a gente pode, de repente, agilizar o processo, tá? Então, o que eu percebo, gente, quando eu olho para esse padrão que o Newton descobriu? Vou chamar isso aqui de desenvolvimento 2, tá? Desenvolvimento. Tá muito alto aqui, Thiago? Tá bom? Desenvolvimento 2. O que eu percebo, gente? Eu percebo o seguinte. Eu percebo que qualquer binômio, eu vou ter uma sequência de termos nos quais os expoentes do primeiro, do x, vão diminuindo de um termo para o outro. Ó. Xa2, xa1, xa0. Os expoentes do x vão diminuindo. xa3, xa2, xa1, xa0. Certo? Então, quando eu pego este binômio qualquer, x mais a elevado a n, os expoentes do primeiro diminuem. Os expoentes do primeiro diminuem. Essa ideia de diminuir. E os expoentes do segundo termo do binômio vão aumentar. Ó. A elevado a 0, a elevado a 1. A elevado a 0, a elevado a 1, a elevado a 2. A elevado a 0, a elevado a 1, a elevado a 2, a elevado a 3. É a primeira coisa. Então vem aqui comigo. Claro, gente, que o x mais a elevado a 0, se a gente for fazer na prática, isso aqui é 1, claro. Vai ser o teu jeito e não o jeito do Newton aqui. Claro que quando você pega o x mais a elevado a 1, isso aqui é x mais a, turma. Não tem muito segredo, é o teu jeito e não o jeito do Newton. Quando você pega o x mais a elevado ao quadrado, eu até concordo que você desenvolva na forma de produto notável, mas aqui eu já posso começar a pensar nisso que eu aprendi aqui com o Newton. Que os expoentes do primeiro diminuem e do segundo aumentam. Do primeiro diminui e do segundo aumenta. Então, o que eu posso fazer é a sequência de potências. Olha só. Expoentes do primeiro diminuem. Então, ele começa com o mais alto, que é o 2. X a 2. Depois, x a 1. Depois, x a 0. Eu nem precisaria colocar o x a 0. Eu vou colocar para efeito didático. Tá? Expoentes do segundo aumentam. A elevado a 0. Não vou colocar, porque a elevado a 0 é 1. A elevado a 1. A elevado a 2. Ó, então, x a 0 aqui é desnecessário. Pagar com a mão mesmo. Certo? Ó, agora atenção. Se aqui é mais, gente, então todo mundo é mais. Se não for, daqui a pouco eu te trago. Só tem mais um detalhe, que eu coloquei em azul para você.
Você está vendo que junto com as potências desses dois termos, você tem uma sequência de combinações? A minha pergunta é, você já viu essa sequência de combinações alguma vez na vida? Já, né? Onde? No triângulo de Pascal. Você entende, turma, que a gente chama de coeficientes, números, né, que multiplicam as letras, são os coeficientes. Esses coeficientes, que são as combinações, são linhas do triângulo de Pascal. Professor, mas qual linha? Você está vendo que está elevado a 2? Então é a linha 2. Beleza? Então vem aqui. Aqui eu vou encaixar a linha 2. Tá, mas eu posso fazer isso, olha aqui, vem aqui, vem aqui. Ao invés de pegar as combinações, eu posso pegar os números. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então, ao invés de pegar as combinações, eu posso pegar os números. Eu consigo montar isso daqui. Então, 1, 2, 1. Está desenvolvido. 1, 2, 1. Tá, daí você vai lá, peraí. Mas é que eu prefiro fazer por produto notável aquilo. Sim, gente, mas agora que você pega o x mais a elevado a 3, você agiliza. Expoentes do primeiro diminui, do segundo aumenta. Primeiro diminui. X a 3, próximo. X a 2, próximo. X a 1, próximo. X a 0, não precisa pôr. Expoentes do segundo aumentam. A elevado a 0, não coloque. A elevado a 1. A elevado a 2. A elevado a 3. Tá vendo que é mais aqui? Então todo mundo é mais. Mais. Certo? Agora eu vou encaixar uma linha do triângulo de Pascal. Qual linha? A linha 3 do triângulo de Pascal. Vem. Linha 3 do triângulo de Pascal é essa. Olha aqui, ó. 1, 3, 3, 1. Vem. 1, 3, 3. Professor, se eu quiser, eu faço até o x mais a elevado a 4. Se você quiser, você faz todos, cara. Qual você quiser. Tudo bem? Legal. Propriedades do binômio de Newton. Eu vou colocar aqui embaixo para você. Tá? Porque daqui a pouco eu vou desenvolver isso daqui, tá? Não só com x e a, porque o x e o a pode ser qualquer coisa, pode ser x ao quadrado 2y. E daí eu vou colocar sinal de menos aqui. Daqui a pouco a gente vai treinar um pouquinho mais, tá? Quero que você fique bom nesse desenvolvimento. Deixa eu só aproveitar para a gente enxergar algumas propriedades, tá? Então, propriedades do desenvolvimento do binômio. Então, vou colocar assim, gente, ó. Propriedade P1. O binômio x mais a elevado a n, sabe quantos termos tem o desenvolvimento? Vamos ver, ó. Quando está elevado a 0, tem um termo. Quando está elevado a 1, tem 2 termos. Quando está elevado a 2, tem 1, 2, 3 termos. Quando está elevado a 3, tem 1, 2, 3, 4 termos. Você está vendo que o número de termos é sempre o expoente mais 1, né? Então, x mais a elevado a n tem n mais 1 termos. Então, isso é importante, cara. Quando eu pego o binômio, eu já sei quantos termos ele tem. Vem aqui, ó. X mais 2y a quarta. Daqui a pouco a gente vai desenvolver isso aqui, tá? Quantos termos ele tem? 5 termos. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, propriedade P2. Isso aqui a gente chama de soma dos coeficientes numéricos, tá? Coeficientes numéricos do binômio. Muito bem, gente. Como é que a gente faz a soma dos coeficientes numéricos do binômio? Nós vamos trocar, substituir as variáveis, as incógnitas, as letras da base, as variáveis da base, as letras da base, entendeu? As letras da base. Então, ó, a base aqui do binômio é x e a, troca o x e o a, vai substituir o x e o a por 1. Simples assim, cara, e faz a conta. Entendeu? Então vem aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai treinar isso, tá? Mas aqui, ó.
Aí eu quero saber qual é a soma dos coeficientes. Quando eu desenvolver isso daqui, vão ter os números que multiplicam as letras. Qual é a soma de todos esses números? Você vai trocar o x por 1 e o y por 1. E vai fazer a conta. Ó. Se o x for 1, dá 1 aqui, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 elevado à quarta. Essa conta é o mesmo que somar todos os coeficientes. Bem simples, né? Tudo bem até aí? Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu melhorar um pouquinho esse desenvolvimento para vocês. Vamos lá. Vou fazer mais 2 só, tá? E aí eu vou te trazer uma formulazinha, tá bom? Achou que não ia ter fórmula hoje, né? Vai ter sim. Tá, eu quero esse daqui então, que eu prometi que eu faria, né? X mais 2y elevado à quarta. Então vamos lá, primeiro, quantos termos ele tem? Isso, tem 5 termos, certo? Tem que lembrar o seguinte, gente, ó, de saída. Os expoentes do primeiro diminuem e do segundo aumentam. Então, primeiro diminui. Então, vai ficar x a 4, x a 3, x a 2, pode ser para cá, ó, x elevado a 1. Professor, x a 0, não precisa colocar, só se quiser. Expoentes do segundo aumentam, aí tem que tomar cuidado, cara. 2y elevado a 0, não. 2y elevado a 1. 2y elevado a 2. 2y elevado a 3. Ó, você entende que o segundo é 2y. Se o segundo é 2y, então são os expoentes do 2y. Não do y, do 2y. 2y elevado a quarta. Tá vendo que aqui no meio é mais? Então é tudo mais, né? Mais e mais. Faltou uma coisa. Eu tenho que encaixar uma linha do triângulo de Pascal. Aí você escolhe, cara. Você pode fazer isso por combinação, né? Ó, a linha é a linha 4. Então você pode colocar a combinação de 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Ou você pode escrever as linhas do triângulo de Pascal até chegar na linha 4 e daí encaixar. Fica a teu critério. Claro que daí você ajeita isso, ó, 2y, aqui você resolve, dá 4 vezes 2 dá 8 e vai ajeitando. 2 elevado ao quadrado, você faz as contas, né? Então aqui é a montagem, a estrutura, o esqueleto, tá bom? Vamos mais uma? Vamos mais uma, que eu quero trazer essa aqui agora, ó. X ao quadrado menos y elevado ao cubo, pronto, elevado ao cubo. Quantos termos tem isso? Boa, gente, tem 4 termos, tá bom? Expoentes do primeiro diminuem e do segundo aumentam. Expoentes do primeiro diminuem e do segundo aumentam. O primeiro é x ao quadrado, então fica x ao quadrado ao cubo. Próximo, x ao quadrado ao quadrado. Próximo, x ao quadrado, vou fazer aqui embaixo. X ao quadrado elevado a 1. Próximo, x ao quadrado a 0, não precisa pôr. Expoentes do segundo aumentam. Tá? Então faz assim, ó. Esquece aqui, ó. Isso aqui é y. O segundo é y. Tá? Ou pode até pensar, ó, menos y. Não há problema também. Tá? Eu vou, ó. Menos y. O segundo é menos y. Então, menos y a 0. Menos y elevado a 1. Menos y elevado ao quadrado. Menos y elevado ao cubo. Então, ó, pega com sinal e tudo, pronto. Que daí não vai ter erro. Certo? Professor, e agora? Tudo mais, ó. Tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. Só falta encaixar uma linha do triângulo de Pascal. É a linha 3. Quer colocar a combinação? Coloca a combinação. A professora já queria colocar os números. Quer colocar os números? Então escreve uma linha do triângulo de Pascal. Ó. 1, volta, 2, 1, 1, 3, 3 e 1. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. São esses números que estão aqui. Certo? Beleza, gente? Aí dependendo, ó, de qual ter, ó, menos y elevado a 1 fica menos. Menos y elevado ao quadrado fica mais. Menos y elevado ao cubo fica menos. Certo? Vai alternando, ó. Mais, menos, mais, menos. Beleza, turma? Não tem muito erro, né? Muito bem. Para a gente finalizar agora, eu quero te trazer uma coisa assim. Vamos lá.
Imagine que a gente tenha, vou chamar isso aqui de termo geral, tá? Termo geral. Imagine que a gente tem um binômio que tenha um expoente muito grande, sei lá, x mais 2 elevado a 15. Você entendeu? Cara, isso aqui tem 16 termos. O professor pode aparecer? Pode, claro. Ele só não vai pedir para você desenvolver isso aqui. Mas ele pode pedir um termo. Tá? Então, o cara chega aqui e pede para você qual é o quarto termo desse binômio. Ah, professor, daí eu desenvolvo até o quarto. Pode ser? Pode. Vamos supor que ele peça o oitavo termo. Pode. Puta, mas para chegar no oitavo termo vai dar trabalho, vai. Mas você consegue chegar. Então veja que o desenvolvimento faz com que você consiga chegar. Mas existe uma maneira que a gente chama de fórmula do termo geral, tá? Ou simplesmente termo geral do binômio. Com essa fórmula, gente, você consegue chegar no termo que você quiser. Ah, eu quero chegar no oitavo termo, sem escrever os anteriores. Você consegue. A fórmula é essa aqui, ó. Professor, apaga agora isso que eu vou desenvolver. TP mais 1, combinação de n taxa P elevado a P, x elevado a n menos P. Tá? Deixa eu te dar um esqueminha para você guardar isso aqui. É horrível, cara, mas assim, ele é funcional, tá? Você escreve assim, ó. Entendeu? Ó. TP mais 1, C, A e X. Tá? Tem um aluno meu que uma vez ele inventou uma frase para isso. Não tem muito nexo a frase, mas é só para guardar. Então ele escrevia assim, ó, quando ele escreve só a base da coisa, ele falava assim, topa mais uma com a Xuxa? Meio maluco, né? Topa mais uma, é como se fosse uma pergunta, ó, topa mais uma com a Xuxa? Aí ele mesmo respondia, porque aí ele vai completar aqui, entendeu? Topa mais uma com a Xuxa? Não posso. Putz, não pode. De novo, ó. Pá, pá. Qual é a fórmula? Topa mais uma com a Xuxa. Agora responde. Não posso. Quem perguntou para mim? Putz, não pode. Era uma frase, só para o cara conseguir compor isso daqui. Toda vez que você optar por usar a fórmula, gente, você vai comparar o seu binômio com x mais a elevado a n. Porque aí acabou, né, gente? Veja só. Aqui, ó, em outra cor. Veja só. O x é sempre o primeiro, tá? Ó, então, nesse caso, coincidentemente, o x é x mesmo. Sabe por que poderia não ser? Poderia. Ó, aqui o x seria x ao quadrado, por exemplo. É o primeiro sempre. Vamos lá. O a é o segundo. O a vale 2. Tá vendo? O n vale 15. E o p você tem que pensar um pouco, porque o p é assim, ó. Como eu quero o oitavo termo, eu quero o termo 8. Né? O oitavo termo é o termo 8. Entendeu? Então, esse termo 8 tem que ser o TP mais 1. Então, P mais 1 tem que ser 8. Mas para P mais 1 ser 8, P é 7. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Faz por comparação, tá? Aí acabou, gente. Ó, TP mais 1 é o T7 mais 1. Que é igual a combinação. O N vale 15. O P vale 8. É isso aí? Não, P vale 7. P vale 7. Certo? Combinação de 15 taxa 7. Vezes o A vale 2. Elevado a P, que vale 7. P vale 7. O X é X mesmo. Elevado a N, que vale 15, menos o P, que vale 7. Pô, cara, ia resolver isso aqui. Não, nem resolva, porque vai dar um número muito grande, tá? Mas é isso, tá? É isso que vai acontecer. Beleza, turma? Vamos lá, eu queria resolver algumas coisinhas com vocês. Manda ver lá. Isso, ó, com relação ao desenvolvimento do binômio, x mais 2 sobre x elevado a sexta. Vamos ver se eu consigo resolver aqui, tá? E ele traz para mim o seguinte, qual é o número de termos? Qual é o número de termos desse binômio, gente? Está elevado a sexta. O número de termos é 6 mais 1, né? É o expoente mais 1, que dá 7. Certo? Qual é a soma dos coeficientes? Ora, turma, a soma dos coeficientes é trocar o x por 1. Né? É trocar as letras da base por 1. Então vai ficar 1 mais 2 sobre 1
elevado à sexta, que é o mesmo que 3 elevado à sexta. 3 à sexta dá 729? 729. Qual é o terceiro termo, gente? Se eu quero o terceiro termo, você tem duas opções. Ou você faz a fórmula do termo geral, ou você faz o desenvolvimento. Tá? Eu prefiro aqui, vou fazer o seguinte aqui, peraí, gente. Eu vou resolver no quadro aqui, porque eu acho que eu vou ter pouco espaço ali, tá? Então vamos lá. O binômio é x mais 2 sobre x elevado à sexta. X mais 2 sobre x elevado à sexta. E ele quer o terceiro termo. Ah, turma, veja só. Podia usar a fórmula aqui, tá? Sem problema. Mas, gente, 7 termos, eu só preciso chegar até o terceiro. Ah, eu vou desenvolver. Vamos desenvolver? Vamos desenvolver. Então, os expoentes do primeiro diminuem e do segundo aumentam. Primeiro diminui, então, x a 6. Próximo, x a quinta. Próximo, x a quarta. Cheguei no terceiro termo. Entendeu? Não precisa ir para frente, só até o terceiro. Expoentes do segundo aumento. 2 sobre x elevado a 0, não precisa pôr. 2 sobre x elevado a 1. Próximo, 2 sobre x elevado a 2. Aqui continua. Cheguei no terceiro termo. Todo mundo mais, né? Mais. Agora tem que encaixar uma linha do triângulo de Pascal. Linha 6. 6, 0. 6, 1. 6, 2. Esse é o termo que eu quero. Esse é o T3. Tá? Eu vou apagar aqui, gente. Espera aí um pouquinho. Que eu vou ter que continuar aqui daqui a pouco, tá? Então, esse termo 3, turma, ele vai ser combinação de 6, 2 a 2. Resolve, ó. 6 vezes 5, quantas vezes o de cima mandou, dividido por 2 vezes 1. 2 ao quadrado dá 4, ó. X ao quadrado, vezes x à quarta. Tudo bem? Aqui, ó, 4 por 2 vai dar 2, 5 dá 10, dá 60, né? X à quarta por x ao quadrado, divisão de potente de mesma base, repete a base e diminui. Esse aqui é o terceiro termo. Certo? Volta para a tela ali que tem uma coisinha ali que ele vai contar para nós. Ó. Qual o coeficiente do termo? O coeficiente do termo independente de x. Tá? Vamos grifar isso aqui. Ó. Termo independente de x. Volta aqui um pouquinho. O que é termo independente de x? Ele está me dizendo que aqui tem um termo que não tem o x. A única maneira de não ter o x é se o x cortar. Entendeu? Ó, então perceba que o primeiro não é, porque ele tem x à sexta. Esse aqui, x à quinta por x, dá x à quarta. Aqui tem x. Esse aqui dá x ao quadrado, então tem x. Continua. Mais. Expoentes do primeiro diminuem. X a 6, x a quinta, x a quarta, x a terceira. Expoentes do segundo aumentam, né? 2 sobre x a 1, 2 sobre x a 2, 2 sobre x elevado a 3. 6, 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3. Perceba, gente, que aqui embaixo você vai ter um x ao cubo, e aqui em cima x ao cubo, e vai cortar os dois. Esse é o termo independente de x. Beleza? Então vamos lá. 6 taxa 3 vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Ó, desenvolvi de baixo quantas vezes de cima mandou. 1, 2, 3. Dividido pelo fatorial de cima. 3, 2, 1. 2 ao cubo dá 8. X elevado ao cubo. Vezes x elevado ao cubo. Então, esse termo independente de x é aquele termo que não tem o x, que o x vai cortar. Às vezes não existe, tá? Aqui 6 embaixo com 6 de cima já era. 5 vezes 4 dá 20. 2, 8, 16, 160. Esse é o coeficiente do termo independente de x. Esse aqui, por exemplo, é o coeficiente do x ao quadrado, se ele tivesse pedido. Legal, gente? Trabalhoso, né, cara? Mas é sempre do mesmo jeito, tá bom? Grande abraço, estuda aí, vamos lá!